Wolverine e Hulk se enfrentam em um confronto brutal e sem piedade, em que a fúria do Hulk colide com a imortalidade de Logan, que precisará lutar com toda a sua ferocidade contra o Hulk cinza, uma besta indomável com força e resistência sobre-humanas. Enquanto isso, Cena pressente um destino terrível se aproximando para os X-Men, e Tempestade finalmente encontra o Forge, mas qual será o preço para que ela recupere os seus poderes? Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Dando sequência então com a nossa série de histórias dos X-Men, chegamos hoje em A Saga dos X-Men número 21, um número que já traz esta capa aí altamente nostálgica, a mesma capa que saiu naquela época, cara, pela editora Abril, que trazia esse confronto, esse embate do Wolverine contra o Hulk. A Panini fez questão de manter a mesma capa, evocando muitos sentimentos nostálgicos aí nos leitores. Porém, nesta época o Hulk não estava verde, o Hulk estava da cor cinza. É uma fase memorável onde o Peter David estava escrevendo as histórias do Hulk e quem desenhava era o Todd McFarlane. Ele tem a sua própria empresa de action figures hoje em dia, a McFarlane Toys. Então essa fase do Hulk é muito aclamada pelos desenhos dele, mas também é muito simbólica, pois estes dois caras, o Peter David e o Todd McFarlane, eles posteriormente tretariam, cara. Mais uma treta aí nos bastidores do mundo dos quadrinhos, quando o Todd McFarlane foi para Image Comics com o Jim Lee, com o Marc Silvestre e tantos outros artistas naquela época. A Image sacudiu as vendas do mercado ali, as vendas da Marvel, que já não estava boa das pernas, e então nesta época o Peter David ele começou a tretar com o Todd McFarlane, criticando o trabalho da Image. Eles dois até mesmo debateram, cara, em um evento aí que foi filmado, foi gravado, as imagens estão aí para quem quiser dar uma conferida, uma procurada nesse material, só pesquisar aí que você encontra. Então é uma das tretas mais conhecidas, cara. Infelizmente, os caras que trabalharam tão bem no passado chega ao ponto de não se entenderem mais. Então aqui veremos o Todd McFarlane desenhando os X-Men, cara, com aquele seu traço característico. E o que pode se esperar de uma treta dessas contra o Wolverine, cara? Um embate bem sangrento, banhado tanto com sangue quanto com a arte extraordinária do Todd McFarlane. Então esse é o ponto do vídeo em que eu recomendo que, caso você ainda não conheça essas histórias, se você não tiver lido ainda e não queira tomar nenhum spoiler, cara, dá uma pausa aqui no vídeo, procura fazer a sua leitura, depois você volta aqui e confere o vídeo por completo. Mas se você quer continuar o vídeo mesmo assim, cara, então senta aí e bora pra história. As histórias da revista A Saga dos X-Men número 21 que veremos hoje foram publicadas originalmente pela Marvel Comics na revista The Uncanny X-Men números de 223 a 226 e The Incredible Hulk número 34 no final de 1987 e início de 1988. E no Brasil as histórias de The Uncanny X-Men foram publicadas pela primeira vez pela editora Abril na revista X-Men números 38 e 39 e Super Almanac Marvel número 5 no ano de 1992, e a história de The Incredible Hulk foi publicada pela editora Abril na revista O Incrível Hulk número 97 em 1991. As histórias têm roteiro do Chris Claremont e Peter David e desenhos do Kerry Gamble, Marc Silvestre e Todd McFarlane. A história inicia mostrando Valerie Cooper recebendo os dois novos mutantes membros da Força Federal, que substituirão a Mulher-Aranha. São eles Comando Escarlate, Muralha e Super Sabre. Mística encontra Irene, a Cena, que tinha tido uma terrível visão. Muito em breve todos os X-Men morreriam. Isso incluía Vampira, que tinha sido criada por Mística e Irene como uma filha. Na próxima página, Ororo está com Nazé em sua jornada procurando Forge, quando de repente Nazé tem um mal súbito e desmaia. Na cabana, o velho xamã conta a verdade para Ororo. Forge não tinha partido para enfrentar o mal, mas ele buscava se tornar o próprio mal, tomando o poder de uma divindade para controlar a realidade, sendo possuído por um ser chamado de adversário ou embusteiro. No dia seguinte, pouco antes do amanhecer, Ororo está encantada com o clima naquela
naquelas montanhas. Fazia frio em pleno verão. Os elementos estariam enlouquecendo? Nazé responde que sim, e que aquilo era apenas o início. O adversário desejava consumir toda a energia do planeta em uma grande explosão. Nazé mostra o caminho que Ororo devia percorrer, a montanha mais alta onde estava Forge, onde ele iria iniciar a destruição. Antes de Ororo partir, Nazé a beija e diz que aquilo era apenas um gesto para que ela lembrasse dele. Algum tempo depois, enquanto treinava na academia, Vampira tem seu treino interrompido por uma garota, que depois se revela sendo a Mística. Ela conta para a Vampira sobre a previsão da Sina. Os X-Men seriam mortos em uma missão em Dallas, e Vampira precisava deixar a equipe e voltar com a Mística imediatamente. Mas Vampira se nega a ir. Ela se importava com os X-Men e não podia abandoná-los. Algum tempo depois, os X-Men se reúnem e Vampira conta sobre a visão da Sina. Wolverine diz que Tempestade estava em Dallas e ele iria para lá imediatamente, mas ele compreenderia se ninguém o acompanhasse. Mas os X-Men e até mesmo Madeline decidem acompanhar Wolverine. Se Madeline ficasse sozinha sem a proteção dos X-Men e fosse encontrada pelos carrascos, seu destino também seria a morte. Na página seguinte, Ororo escala para encontrar Forge. Quando finalmente chega ao topo, ela vê o homem que ela ama brilhando como o sol, e acima dele, um grande buraco negro abrindo o tecido da realidade. Ela enfrenta criaturas sobrenaturais, demonstrando sua impressionante habilidade em combate corpo a corpo. Quando depois daquele confronto, finalmente está frente a frente com Forge. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali e como ela tinha encontrado ele, mas ela não diz nada e apenas o golpeia dizendo que iria acabar com toda aquela loucura. Nesse momento, os dois caem da montanha e são consumidos pela abertura do portão dimensional. O responsável por aquele ataque, o verdadeiro inimigo, se aproxima. Ororo havia desempenhado bem seu papel. Sem Forge, o mundo agora pertenceria a ele. Na página seguinte, acompanhamos o Hulk na estrada. Seu motorista Rick havia errado algum detalhe no trajeto e eles estavam perdidos naquela noite escura de neve, o que deixa o Hulk mais irritado do que ele já costuma ser. E então ele decide sair um pouco para tomar um ar. Não muito distante dali, o pássaro negro avançava pelo céu a caminho de Dallas. Porém, Logan percebe que algumas turbinas haviam sido danificadas durante o trajeto e agora eles precisavam fazer um pouso de emergência. Perto dali, Wolverine sente o cheiro do Hulk. Eles já haviam se encontrado outras vezes. Há um incêndio. O líder dos X-Men manda que a equipe busque proteger os habitantes de um prédio próximo do fogo. Ele veste sua máscara e vai checar a origem das chamas. Nesse momento, a fumaça disfarça o cheiro do inimigo e Wolverine é atacado pelas costas. Porém, no último instante, ele ouve um rosnado e se defende instintivamente. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra você. Não sai daqui sem antes deixar o seu like, cara, aquela curtida. Caso seja novo por aqui, se inscreve no canal. Isto não vai te custar nada, cara, é totalmente de graça e pode até mesmo parecer pouco pra você, mas você não tem ideia de quanto isso me ajuda. Então a você que consegue ajudar desta forma, deixando o like e a sua inscrição desde já, o meu muito obrigado. Injeto minhas garras, mas não minha fúria. Algo dentro de mim quer mais. Meu coração pulsa, os lábios se apertam. Porém Wolverine respira fundo, recolhe suas garras e diz: foi mal, erro meu. Eu era como você, Hulk. Adorava uma treta mais do que tudo, mas tenho coisas mais importantes para fazer. Não vou lutar contra você hoje. Mas o gigante não tinha a mesma opinião e lembra de uma antiga luta que os dois tiveram quando se conheceram no Canadá. Agora Hulk queria uma revanche. Hulk acerta suas mãos em um movimento de bater palma, que se para uma pessoa normal, aquele barulho já era devastador, para a audição aguçada de Wolverine é quase letal. O raciocínio se vai e a fúria fica no seu lugar. Estou ofegante, meus músculos se contraem. Ele quer isso, eu quero. Agora Wolverine avança como um animal selvagem, dando ao Hulk o que ele tanto procurava, sua ira. Wolverine uiva para a lua. Ele estava feliz. Então seus instintos lhe dizem o que sua mente se recusava a aceitar. O oponente estava vivo e de pé, e estava ficando mais bravo e mais forte. Agora Wolverine nota um crescimento anormal das células do Hulk. Quanto mais ele o cortava, mais rápido ele se curava. As células do Hulk se reproduzem tão rápido
rápido que quanto mais furioso ele fica, mais seu sistema acelera e mais células produz. O Hulk fica mais duro, mais forte e mais difícil de ferir. Wolverine também tem fator de cura. Eu fatio sem pensar, como ele costumava ser, como eu costumava ser. Ele é meu inimigo, minha presa, meu. Do outro lado, o Hulk diz: cadê a conversa mole, cara? Cadê aquela postura de sou melhor que você? Quer mais? Cai dentro, vem que te dou mais. Então a luta é interrompida por Rick e Clay, os dois que estavam com o Hulk. Com o fim daquela luta, Wolverine diz: pensei que tinha progredido, então encontro com você e bang. Todos os anos já eram. Não importa o que eu faço, sempre volto pra onde comecei. O Hulk volta a seguir viagem, enquanto Logan diz que nunca quis tanto um charuto como naquele momento. Na próxima página, na Escócia, Pilt Rasputin descansava sob o sol enquanto curtia seu passatempo favorito, desenhar. Várias crianças brincavam de serem os X-Men enquanto admiravam os desenhos. Uma das crianças pergunta se ele estava doente, pois ele estava pálido e suando. Pilt responde que havia saído do hospital há pouco tempo, então ele desenha para aquelas crianças o Colossus, e os garotos ficam impressionados e acham aquele personagem muito legal. As crianças se desentendem quando uma parte começa a falar contra os mutantes, e Pilt separa a briga dizendo que mutantes não são monstros, são pessoas que nascem com habilidades extraordinárias. Naquele momento a maioria das crianças vai embora. Em seguida surge uma garota que pede que Pilt faça um desenho dela. A garota pede para ler a mão dele e diz que muito em breve ele precisará tomar uma decisão da qual o destino de tudo dependerá. De repente a garota desaparece e no lugar dela surge uma estatueta do Colossus. Pilter percebe que o rosto que ele havia desenhado não era daquela garota. Naquele instante, aquelas crianças que haviam saído dali acendem um tipo de rojão e jogam para assustar Pilter e o outro garoto. Com o susto, Pilter assume sua forma blindada mais uma vez, se tornando o Colossus. As crianças correm assustadas enquanto o garotinho que estava com Pilt está parado. Você achou que o Colossus era legal, Jaime? O garotinho em choque diz: era só um desenho. A realidade é tão aterradora. Não sou um monstro. E Pilt vai embora entristecido. Na página seguinte, o embusteiro que na Terra usava a forma de Nazé, um velho xamã que ele havia possuído o corpo. Ele havia sequestrado Roma, uma deusa cósmica, guardiã e protetora de várias realidades e dimensões. Ela é uma das divindades que regem o multiverso, e ela havia se disfarçado de humana para falar com Colossus e tentar avisá-lo do destino dos X-Men. Talvez ele pudesse intervir para mudar o rumo das coisas. Tempestade e Forge seriam os campeões que Roma usaria para combater o vilão. Por esta razão, ele havia manipulado Ororo para que ela matasse Forge. Agora os dois estavam presos em outro universo e nada poderiam fazer para salvar aquele mundo. Enquanto isso, Colossus se perguntava por que depois de todo o bem que os X-Men fizeram, eles ainda são odiados. Ele tentava reverter para a forma humana, mas não conseguia. Recentemente, Colossus havia recuperado os movimentos do seu corpo, tinha conseguido voltar à forma humana também, mas agora ele só conseguia alternar entre as formas com muito esforço. Porém, mesmo fazendo um esforço supremo naquele momento, ele não conseguia voltar à forma humana. Era como se o seu estado natural agora fosse o blindado. Pilt sente vontade de voltar para os X-Men, então ele tem a ideia de ligar para a Mansão X, mas na forma blindada ele não consegue usar aquele telefone. O mundo parecia não ter sido feito para os mutantes. Irritado, ele manda aquela cabine telefônica pelos ares, deixando apenas o aparelho em funcionamento. Então ele finalmente consegue ligar para o Instituto Xavier para Jovens Superdotados e pede para falar com a sua irmã Illyana, dos Novos Mutantes, que com seus poderes se materializa imediatamente diante de Pilt. Illyana está muito feliz em ver seu irmão finalmente curado após os eventos do massacre. Ele pede a ela para ser teleportado para perto dos X-Men. Ela diz que eles haviam saído em missão recentemente, então ela precisava localizá-los primeiro para depois teletransportar o Pilt. Enquanto isso, os X-Men haviam chegado em Dallas, mas não encontram ninguém na cobertura do Forge. De repente, os X-Men são atacados pela Força Federal com seus 3 novos integrantes. Wolverine
Wolverine é atingido pelos disparos lasers em cheio. Longshot ajuda o líder dos X-Men. Enquanto Destrutor usa sua rajada de plasma, Vampira leva Wolverine e Longshot, mas esbarra no Muralha. O Avalanche causa um terremoto. E então Blob entra em cena e diz que desta vez vai conferir se os ossos de Wolverine são mesmo inquebráveis, se jogando com tudo em cima de Logan, que estava tão ferido que não conseguia nem se mover, até que o seu fator de cura finalmente desce conta. Psylocke fala telepaticamente com Cristal sobre sua estratégia de luta, e quando Ellison ataca, o Super Sabre avança tão rápido, e com apenas um estalar de dedos ele produz uma micro-explosão que a nocauteia. A Força Federal avança sobre Cristal. Longshot reencontra Espiral, mas ele não lembra do seu passado. Porém, olhando para Espiral, ele percebe que sua luta não tem a ver com os X-Men. No fundo, ele consegue enxergar algo doce por trás do ódio. Ele diz que não queria lutar com ela, e Espiral não consegue atingi-lo. Então Vampira surge. Ei garota, se quer acertar as contas, que tal começar comigo? Mística precisa das previsões de Sina para vencer aquela luta, mas ela diz que não conseguia ver nada além da morte. Ela retira sua máscara. Simplesmente não havia mais futuro para os X-Men depois dali. Psylocke sabe que Blob é inamovível. Ainda assim ela tenta convencê-lo telepaticamente a se levantar. O Super Sabre tenta atacar Betsy pelas costas, mas ela consegue sentir sua movimentação. Há tempo de contra-atacar psiquicamente. Porém em seguida é derrubada pelo Comando Escarlate. Enquanto Blob sorria vendo os X-Men levarem a pior, Colossus surge e não havia lugar melhor para ele ser teletransportado por Illyana do que debaixo do Blob, que leva um soco que o faz voar. A batalha é interrompida, pois a previsão de Sina estava tornando-se realidade diante dos olhos de todos. De repente abre-se um enorme buraco no céu. Cristal aproveita-se da distração dos inimigos para atacar. Então Espiral pergunta a Ellison como era dançar nas sombras e enfia a máscara de Sina na cabeça da Cristal, prendendo com uma adaga. Psylocke vai atacar Espiral. A vilã esclarece que aquela lâmina não era real. Na hora certa, com o encanto certo, a máscara e a adaga poderiam ser removidos. Vampira surge para confrontar Espiral, mas a vilã duvida que a super força de Vampira consiga escapar do seu abraço de 6 braços. Em outro universo, Ororo cuidava dos ferimentos de Forge. Ludibriada por Nazé, ela mesma havia causado aqueles ferimentos. Em Dallas, as eras passadas se misturam ao presente. Enquanto a ordem, o tecido primordial da realidade, se desfaz, o caos se enraiza, floresce e cresce. Wolverine quebra as algemas de Mística. O que está acontecendo aqui, Mística, é maior do que nós. Teremos mais chances de lidar com isso se a Força Federal e os X-Men trabalharem juntos. Colossus protege Madline. O caos estava instaurado. Os X-Men e a Força Federal ajudam as pessoas contra as anomalias temporais. Nada fazia mais sentido. A realidade estava quebrada. Bárbaros se misturavam a soldados da guerra do Vietnã. A mídia local estava cobrindo aquele cenário de guerra e transmitindo para o mundo. Enquanto isso, no outro universo, Ororo explica para Forge como foi manipulada pelo adversário e deixa Forge para explorar e encontrar o seu lugar naquele novo mundo. O tempo ali passava mais rápido. Os cabelos de Ororo estão enormes e Forge estava totalmente recuperado de seus ferimentos. Em Dallas, os mutantes ajudam os feridos daquele incidente temporal. A mídia entrevista a Mística. Eles queriam mostrar quem eram os heróis que salvariam o mundo. Espiral não consegue remover a adaga e a máscara do rosto de Cristal. Colossus se irrita e não acredita que ela mesma não estivesse conseguindo desfazer seu próprio feitiço. Então ele diz que se ela voltasse a ameaçar um X-Men, deveria responder a ele. No outro universo, alguns meses depois, Ororo retorna para onde Forge estava. Em Dallas, Psylocke lê a mente de Colossus e reconhece Roma, a garota que tinha pedido a ele um desenho. Então Betsy explica a Pirt que ela era a deusa do Omniverso, então talvez ela estivesse em apuros, por isso a realidade estaria daquela forma. Wolverine manda Vampira fazer um voo de reconhecimento no topo do prédio do Forge. Neste momento, Espiral cai do céu como um cometa. Vampira tenta ajudá-la, mas as duas caem em queda livre. Heroicamente, Blob se posiciona abaixo para amortecer a queda das duas. Wolverine deduz: alguém queria eles longe da cobertura do Forge. Em outro universo, Ororo e Forge estão cada dia mais felizes vivendo
mundo juntos. Eles mal lembram de suas vidas fora daquele lugar. Os dois cogitam viver ali, ter filhos e povoar aquele mundo. Mas eles sabiam que em outra dimensão, o adversário ameaçava destruir toda a realidade. Naquela noite, Forge explica que sua arma neutralizadora não havia retirado os poderes de Ororo, só tinha apagado os códigos genéticos de RNA que permitiam que ela os acessasse. Dessa forma, ela não podia controlar mais os poderes conscientemente, mas eles ainda estavam dentro dela. Na página seguinte, Wolverine prepara os X-Men para a verdadeira batalha. Diante das câmeras, Wolverine fala que eles poderiam não voltar e pede: lembrem-se de nós. Em outro universo, Forge mostra a Ororo no que estava trabalhando durante a ausência dela. Aquele dispositivo restauraria os códigos genéticos que permitiriam ela acessar os seus poderes novamente. Aquela arma precisou de mais da metade dos circuitos da sua perna biônica para funcionar. Eles só tinham uma chance, e se falhasse, ele jamais conseguiria construir outro naquele universo. Então Forge dispara. São seus poderes, Tempestade. Conclame-os! Algum tempo depois, enquanto beija o Forge, Ororo sente o relâmpago obedecendo à sua vontade. Logo ela descobre que também podia voar novamente. E esse é o fabuloso retorno da Tempestade. E a história termina mostrando a Força Federal resgatando as pessoas, enquanto o adversário, o embusteiro, surge e derruba o prédio de Forge. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu vou reforçar mais uma vez para você, para que você não saia daqui sem antes deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que o vídeo novo for postado. Outra forma de você ajudar é compartilhar esse vídeo com outros amigos seus que curtem X-Men, que curtem quadrinhos. Faça esse vídeo chegar em mais pessoas. E não esquece de deixar aí nos comentários o que achou dessas histórias. O que você achou deste embate do Wolverine contra o Hulk? Você já tinha lido isso na época? Conta tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!